O Lula falou sobre o controle de gastos, né? E ele disse o seguinte: cadê aqui? O presidente Lula disse nesta quarta que as medidas do pacote de contenção de gastos, em particular as que mexem com benefícios para as camadas mais pobres da população, estão sendo feitas com a maior delicadeza. Ele acrescentou que não quer ser conhecido por punir individualmente as pessoas que cortam benefícios de quem teria direito a recebê-lo, né? É, Lula também voltou a falar na expectativa de crescimento da economia neste ano em torno de 3,5%. E diz que os índices são fortes, apesar daqueles que querem trabalhar contra. As declarações aconteceram durante cerimônia no Palácio do Planalto para a transferência de gestão de hospitais federais do Rio de Janeiro para a Prefeitura. Lula disse ainda: o pessoal costuma jogar a culpa pela falta de mão de obra no Bolsa Família, porque tem sempre que alguém ser culpado, entendi? Porque tem sempre que alguém ser culpado. O pessoal joga a culpa no Bolsa Família, o pessoal joga a culpa no aposentado do INSS, joga a culpa no benefício de prestação continuada. Tudo coisa que estamos fazendo, medidas de contenção de gastos com a maior delicadeza possível. A gente não quer ir para as páginas dos jornais punindo alguém que não pode ser punido. A gente quer fazer o levantamento fidedigno. A gente vai fazer com que todas as pessoas façam um levantamento da sua situação real. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas vezes o mercado espera, e espera mesmo. Essa gente que diz que 96% a economia está no sentido errado. Eu dei aqui os números da economia, né? O que essa gente quer? O que seria uma economia no rumo certo? Uma economia em que o pobre não é atendido de nenhuma maneira, uma economia de um Brasil que crescesse 1,5%, uma economia de um Brasil que tivesse um desemprego, sei lá, de 13%, 14%, mas aí sim poderia ter um superávit. Ah, o superávit seria uma maravilha. Seria uma maravilha com o desemprego alto, com o salário mínimo baixo, com menos consumo. Então é preciso saber, é claro que é preciso pensar no superávit. É claro que é preciso pensar no superávit, mas eu quero saber, um governo existe para produzir bem-estar da população ou para produzir superávit? E a resposta boa, sabe qual é? Tem de ter as duas coisas. Agora, por que não tem o superávit que se quer e deve cumprir a meta esse ano, né, do déficit zero? Então, tudo que a gente tem na economia não presta, 96% dos tais mercados dizendo que não presta, desculpa, quem não presta é essa gente. Uma observação, ainda sobre a economia, né? O Bolsonaro está lá fazendo, ou fez, né, salamaleques pro Milei. Milei, que foi elogiado em editorial aqui no Brasil, está sendo visto como, olha só, o Milei, depois de 16 anos, produziu o primeiro superávit na Argentina. Tem gente que, voglio bene, tem gente que está com o coração verdadeiramente úmido por isso, se é que me entende. Sabe quando umedece o coração? A pessoa fica tão excitada, sim, Arthur Kovre, que o coração secreta espasmos de prazer. Vocês estavam tentando ver o que eu ia falar, né? O que ele vai falar? Mas falei, né? Começa e não sabe onde termina, né? Mas falei, né? Falou. Entendeu? Ficou bom. Tem gente que tá assim, tá precisando trocar de roupa. Embora a pobreza seja fabulosa. Mas e daí? Tem superávit. Olha que gênio. E disseram, um dia tem que fazer isso aqui no Brasil. Tem gente que precisa ter pelo menos 2 mudas de roupa, porque depois de esmagar os pobres, teria que se trocar de novo de tanto prazer outra vez. Né? Vamos tentar ter prazer também com os chamados efetos de alegria, como diria certo filósofo. Que filósofo? Spinoza. E não só os seus afetos de tristeza, punindo os outros. Obviamente, PH, isso aqui conclui a questão econômica, tá? Nesse nosso pensamento metafórico e úmido do prazer intelectual.